Boa noite, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre campos vetoriais. Nós vamos ver a definição, vamos ver alguns exemplos, vamos ver a manipulação desse conceito dentro do programa de traçado gráfico, né, do CalcPlot 3D, e algumas aplicações para engenharia. Vamos lá, então? Vamos à obra. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: por que estudar campos vetoriais? Por que isso faz sentido? Para você que está estudando engenharia, ou matemática, ou física, enfim, que está dentro da área de ciências exatas. Eu quero chamar a atenção primeiro para o seguinte fato. Algumas das grandezas com as quais vocês trabalham usualmente nesse ramo do conhecimento, nestes ramos do conhecimento, são grandezas de natureza escalar. Por exemplo, massa, densidade, comprimento, área e volume, temperatura, pressão, trabalho, energia, e aqui eu estou incluindo também memória, capacidade de armazenamento. Veja, todas essas grandezas, a descrição física dessas grandezas, a quantificação dessas grandezas é dada por um único valor, um único escalar que mede a quantidade dessa grandeza que está presente em determinado evento, em determinada situação. Acontece que nem todas as grandezas com as quais a gente lida em ciências exatas, em engenharia, são de natureza escalar. Existem as chamadas grandezas vetoriais, Por exemplo, as grandezas cinemáticas, deslocamento, velocidade, aceleração, força, são grandezas vetoriais, ou seja, um único escalar não descreve não é capaz de quantificar essas grandezas. Por mais que a gente tenha o primeiro contato, principalmente com essas as duas primeiras linhas, principalmente no ensino médio, a gente tem principalmente a segunda lei de Newton, a gente tem um contato meio escalar com a segunda lei de Newton. Na verdade, aquela lei é uma lei vetorial, Ela é tomada, ela é feita escalar no ensino médio para simplificar o tratado matemático. Nós vamos também ver um exemplo de uma coisa chamada gradiente de temperatura, e aqui eu já chamo a atenção. A palavra gradiente que está aparecendo aqui é o mesmo gradiente que você viu no cálculo 2, e a gente vai relembrar isso um pouquinho. E tem mais outras grandezas vetoriais, como o campo gravitacional e o campo elétrico e o campo magnético, sendo que eles são muito semelhantes, o campo gravitacional e o campo elétrico, a gente vai ver a seguir, e são grandezas de natureza vetorial também. E principalmente para vocês que estão fazendo o cálculo 3 normalmente vocês estão fazendo o Física 3 no mesmo semestre, Vocês estão fazendo o semestre, ou eu não sei como é que é o currículo, geralmente, de um curso ou de outro, pode ser um semestre antes ou um depois, mas enfim, vocês vão lidar com essas grandezas vetoriais lá na Física 3, no curso de eletromagnetismo. Muito bem. Qual é a diferença? Vamos dar mais ênfase aqui nessa diferença que existe entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Essa figura que está aqui, no final das contas eu ampliei tanto que ela não ficou legal, mas isso aqui é uma imagem de um litoral, de uma cidade qualquer. Agora eu não lembro, eu tirei essa imagem do Google e eu não lembro exatamente. Então, aqui está o litoral da cidade, Essa região aqui é terra e aqui é o mar, O que a gente está vendo nessa figura? Nessa figura a gente está vendo a descrição da temperatura da água nessa região litorânea aqui. Então, repare que existe um código de cores aqui para assinalar o valor da figura, o valor da temperatura, e esse código de cores funciona mais ou menos o seguinte: do azul para o vermelho, você está indo do mais frio para o mais quente, segundo essa escala que está presente aqui do lado direito. Repare que a cada ponto dessa região do plano aqui, a cada posição, você tem uma temperatura associada, e é um valor numérico. Então, por exemplo, aqui nessa região bem vermelha, a temperatura está em torno de 28 ou 29 graus. Aqui nesse outro ponto aqui onde está nessa região azul, a
a temperatura está em torno de 22 graus ou 22 graus e meio, e assim por diante. Nessa região amarela a temperatura está por volta de 26 ou 25, não consigo ler aqui direito, acho que 26, e assim por diante. Quer dizer, esse único valor, esse 22, esse 26, esse 28, descreve exatamente a temperatura que você encontra naquele ponto específico. Isso aqui caracteriza a temperatura como uma grandeza escalar. Aqui eu tenho a mesma região, o mesmo litoral, aqui o mesmo recorte de litoral, e aqui eu tenho uma outra grandeza sendo descrita. Essa grandeza aqui é a velocidade do vento que sopra sobre o mar na região vizinha a esse litoral aí. Repare que eu tenho a mesma escala de cores, ou seja, eu tenho uma intensidade escalar associada a esse mapa, ou seja, do mais lento, da velocidade de vento mais fraca, que está aqui no azul, até a velocidade de vento mais intensa, que está aqui no vermelho. Eu consigo localizar essas regiões no mapa, quer dizer, o vento aqui está menos intenso, aqui ele está mais intenso. Mas tem uma outra coisa que aparece aqui, tem uma outra informação, que são essas setinhas. O que são essas setinhas? Essas setinhas estão dizendo em que direção o vento sopra. Ou seja, a velocidade do vento é uma grandeza de natureza vetorial. Não me interessa saber exatamente apenas qual é a intensidade do vento numa determinada região. Essa informação é uma informação que não entrega tudo a respeito da velocidade do vento, né? Eu preciso saber se o vento está forte, como aqui, fraco, como nessa outra região, e para onde esse vento está soprando. Quer dizer, eu tenho aqui, nessa região onde o vento está forte, um vento que sopra na direção norte. Nessa região onde o vento está fraco, eu tenho um vento que sopra na direção oeste. Então essa caracterização aqui é uma caracterização vetorial da grandeza. A temperatura, que a gente viu nesse outro gráfico, a temperatura não necessita dessa segunda informação, né? O sentido em que a temperatura sopra, ou que a temperatura... Isso não é importante, né? Eu só quero saber qual é a temperatura naquele ponto específico. É a natureza da grandeza que é diferente. Ali adiante a gente vai ver um exemplo que a gente vai tratar de gradiente de temperatura, aí a coisa muda. Tá certo? Então, isso aqui é para chamar a atenção dessas grandezas físicas que têm naturezas diferentes. Muito bem. Sim, aqui eu tenho essa outra figura. Essa figura aqui também tem mostra uma grandeza cuja natureza é vetorial, que é o campo magnético, né? Isso aqui é um ímã, e aqui tem uma malha de ferro, né, ou de algum outro metal, e você vê que o campo magnético gerado pelo ímã, ele cria um padrão aqui de atração em cima desse material, né? E esse padrão segue as linhas de atração que esse campo gerado por esse ímã cria em torno dessa região. Um exemplo que você vai ver aí no curso de eletromagnetismo, e as grandezas vetoriais e as grandezas escalares muitas vezes se relacionam, é a relação que existe entre o campo elétrico, que eu vou chamar de E, e uma grandeza escalar chamada potencial elétrico, que eu vou chamar de V. Essa relação é uma relação de gradiente, quer dizer, o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, é o gradiente do potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. Tá? Então aqui existe uma relação entre uma grandeza vetorial, que é esse E, e uma grandeza escalar, que é esse V. Tá? Isso às vezes pode ficar um pouco confuso, né? Você não consegue perceber a diferença entre uma coisa e outra. O que torna essa igualdade possível é exatamente a presença desse gradiente. Esse gradiente transforma esse potencial elétrico escalar numa grandeza vetorial chamada campo elétrico. Agora que eu estou me dando conta, está faltando um menos aqui. Tá? Na verdade, essa lei aqui, eu digitei e faltou o sinal de menos aqui. Menos gradiente de V, mas pouco importa, a relação é a mesma, né? A relação entre o potencial escalar e
e o campo elétrico. Eu só coloquei uma linha a mais aqui por causa da notação, né? Eu vou usar essa notação no meu texto, eu vou usar a notação nessas videoaulas, a notação indicando as grandezas vetoriais por negrito, né? Eu, quando estou na sala de aula, na lousa, a notação com negrito ela é meio inviável, então eu uso essa notação com seta aqui, colocando uma seta em cima das grandezas que são vetoriais. É equivalente a só uma diferença de escrita mesmo. As equações de Maxwell, por exemplo, que estão descritas aqui, essas equações são todas escritas em termos de grandezas que são vetoriais, né? O campo elétrico, o campo magnético, essas equações definem o eletromagnetismo, né? Dão origem ao eletromagnetismo, e repare que essas grandezas aqui são todas vetoriais, ó. Essa seta em cima aqui indica a grandeza ser vetorial. Então essas grandezas vetoriais, elas vão aparecer assim, amplamente aí quando você está estudando engenharia ou outras ciências exatas. Bom, vamos passar agora para uma caracterização matemática, o que é um campo vetorial do ponto de vista da matemática. Nós vamos trabalhar aqui no curso de Cálculo 3 com dois casos particulares de campos vetoriais, que é no campo vetorial no plano e o campo vetorial no espaço. No plano, o campo vetorial é uma função que está definida em cima de alguma região do plano, do R2, então esse ômega aqui é uma região do plano, com imagem no próprio plano. Então, é isso que caracteriza o campo vetorial. Eu estou dizendo que a cada ponto do plano, cada xy, eu associo uma imagem que é um vetor no plano. Então repare que no ponto xy eu estou associando um vetor do R2 que tem componentes que são essa função P de xy na direção I e essa outra função Q de xy na direção J. Chama a atenção de que essas funções P e Q são funções escalares. Essas duas funções escalares, elas fazem parte do campo do vetor, que é o campo vetorial, como componentes escalares, assim como um vetor numérico, né? Um vetor numérico de coordenadas 1 e 2, por exemplo, tem dois componentes escalares, o 1, que está na primeira posição, e o 2, que está na segunda posição. Tá? É a mesma coisa, só que eu estou trabalhando com funções. No espaço, a definição é análoga, a diferença é que agora o campo é definido de R3 em R3, ou de uma região do R3 em R3, portanto, eu a cada ponto do espaço, um ponto de 3 coordenadas, x, y, z, associo um vetor de 3 componentes escalares, P, Q e R. Cada uma dessas componentes dependendo de cada uma dessas variáveis. Tá certo? Então essa é a definição formal. Eu poderia definir isso de maneira genérica, de Rn em Rn, onde eu associaria a um ponto de n componentes, um vetor de n componentes, mas isso não é necessário aqui. Isso é possível matematicamente, mas para nós esse caso não vai nos interessar. Os casos que nos interessam são esses aqui. Para deixar isso mais claro, eu tenho essa figurinha aqui. Né? Então eu estou pegando aqui uma determinada região do plano, e eu vou mostrar que a esse ponto do plano, a esse xy, tá? A essa entrada do plano, eu associo uma imagem, uma saída, que é um vetor, tá? De componentes escalares P de xy, que é esse comprimento, e Q de xy, que é esse outro comprimento aqui. Tá? A ideia é essa. Agora, a ideia é que a cada ponto dessa região do plano, ou do plano todo, se for o caso, eu tenho uma seta dessa, um vetor desse associado. Né? Vou fazer aqui alguns exemplos. Nesses exemplos que eu vou mostrar agora, eu tenho campos vetoriais, desculpe, que estão definidos no plano inteiro, né? Numa região, a região ômega que eu coloquei ali de maneira genérica, agora é o próprio R2, e nós vamos ver como é que esses campos se caracterizam. O primeiro exemplo é um campo f de xy de componentes escalares p de xy igual a x, simplesmente,
e Q de xy igual a y simplesmente. Ou seja, eu estou dizendo que em cada ponto xy eu associo um vetor que tem coordenadas x e y, respectivamente. Ou seja, no ponto 1, 2, eu associo o vetor que tem coordenadas 1 e 2. Vamos dar uma olhada graficamente o que eu estou querendo dizer com isso. Vamos pegar aqui então esse exemplo. Ó. Eu estou com esse ponto vermelho aqui do plano, que tem coordenadas meio 1. Tá? Então, meio na direção x, 1 na direção y. E vou associar a esse ponto um vetor que tem coordenadas meio 1, porque eu estou falando do campo f de xy igual a x na direção y na direção j. Tá? Então, eu vou associar a esse ponto um vetor nessa direção. Tá aí, ó. Né? De tal forma que eu posso fazer isso para o plano inteiro. Eu posso fazer isso para o plano inteiro e eu vou ter aqui uma chuva de vetores dentro desse plano. Repare o seguinte, se eu aqui no CalcPlot 3D eu tenho essa opção aqui de plotar um campo vetorial inteiro, ele vai abrir sempre essa interface com esse campo aqui. Eu vou plotar no campo, então, no meu desenho aqui, o campo que tem vetores, desculpe, que tem expressão exatamente a que está dada naquele exemplo, né? X igual, P de xy igual a x, Q de xy igual a y. Ele chama de MNP, o que eu chamei lá de PQIR. Tem alguns outros atributos aqui, que eu, à medida que for usando, eu vou explicar melhor para vocês. Então vamos lá, vamos ver esse campo. Esse campo tem essa cara aí. Deixa eu apagar o que eu fiz antes. Né? Repare que ainda que o campo esteja definido no plano inteiro, ou seja, no conjunto contínuo de pontos aqui, ele não vai mostrar o desenho do campo no plano inteiro, senão a gente não enxerga nada. Né? Isso aqui fica coalhado de setas, de vetores, e a gente não consegue enxergar nada. Eu posso controlar a quantidade de vetores que ele mostra em cada direção, aqui ó, na direção x e y. Né? Eu posso colocar mais vetores numa direção que na outra, eu posso colocar menos vetores, posso usar isso da maneira como eu preferir. O padrão dele é sempre esse, 9, 9 em cada direção, simétrico. Né? Repare que eu estou aqui trabalhando com um campo no plano, portanto a última componente do vetor imagem, né, do campo vetorial é 0, né, senão eu vou ter um campo que é espacial, que é tridimensional, e não é o caso daquilo que a gente está trabalhando aqui. Bom, esse primeiro exemplo, eu queria mostrar, ele é um exemplo que tem uma expressão muito simples, e eu queria mostrar logo a aparência dele lá no CalcPlot 3D, mas vamos ver agora o segundo exemplo. O segundo exemplo é um campo que tem uma expressão ainda mais simples, porque esse campo só tem uma direção, só tem a função P de xy, que é esse y aqui. Né? Não tem a função Q de xy da definição, essa definição aqui. Ó, né? Tem essa componente na direção y, mas essa aqui não tem. Ou seja, a componente Q é 0. Né? Só tem a componente P. O que significa isso? Isso significa que esse campo ele é completamente horizontal. Ele só tem componente na direção y, ele é completamente horizontal. Então você imagina o plano, imagina linhas horizontais nesse plano, e esse campo só vai ter componente nessas direções horizontais. Ele não vai ter nenhum vetor inclinado para cima ou para baixo. Por quê? Porque ele é completamente horizontal. Então esse exemplo está aqui, ó. É essa expressão, né? O P de xy, ou o M aqui no CalcPlot 3D é y, o Q é 0 e o R é 0. Ele é completamente horizontal, dá para ver aqui. Né? E mais, né? Repare que o tamanho das setas aqui, o tamanho das setas é diferente sobre cada linha. Por que isso? Porque o tamanho do vetor é proporcional a y. Ou seja, quanto maior o y em módulo, maior é o vetor. Então, quanto mais para cima, né, aqui eu tenho um vetor de comprimento 2, aqui um de 1,5, aqui um de comprimento 1 e assim por diante. Vai diminuindo à medida que você chega próximo da origem.
E reparou que abaixo da linha horizontal, aqui da linha do horizonte, do X, o campo troca de direção. Por quê? Porque aqui Y é negativo. Então ele aponta na direção aqui menos meio, menos 1 e assim por diante. Talvez você tenha notado que esse vetor, por exemplo, aqui, que deveria ter comprimento 1, ele não tem comprimento 1. Ele está com um comprimento menor do que esse 1. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que o padrão desse programa é manter os vetores com um comprimento um pouco menor. Ó, tá vendo? Aqui tem um fator de escala onde ele está dividindo cada vetor do campo por 4. Se eu tirar esse fator de escala e deixar com tamanho 1, o desenho fica meio ilegível, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, essa ponta aqui é desse vetor que começou aqui, que tem comprimento 1. Essa ponta aqui é do vetor que começou aqui e tem comprimento 1. Isso fica muito ruim de ver. Então, ele trabalha com esse fator de escala aqui dentro desse programa, tá certo? Nosso próximo exemplo é de um campo, que eu chamei de H agora, que ele é totalmente vertical. Né? Por quê? Porque ele só tem componente na direção J, ele não tem componente na direção I. Né? Ao contrário do que aconteceu no campo anterior, esse campo aqui, ele vai estar todo disposto em cima de linhas verticais ao longo do plano. Né? E tem uma coisa interessante também, ele varia com X, né? Apesar de ser totalmente vertical, a variação dele é com X. Vamos ver qual é o efeito que isso dá no campo, na expressão do campo, na cara do campo. Então, aqui eu vou trocar aqui, ó, em tempo real aqui. X ao quadrado na direção J, 0 na direção I. Vamos ver o que acontece? O campo é esse aqui. Neste caso, esse campo, eu vou ver se eu consigo melhorar, se eu dividir por uma constante maior aqui, não sei se ajuda a visualizar, eu acho que não é o caso. Vou diminuir o número de vetores ao longo do eixo X, vou colocar 7 ao invés de 9, e ao longo do eixo Y também, vou colocar só 5. Isso aqui eu não sei se ajudou muito, mas o fato é que o campo é todo vertical. Aqui não ficou legal esse 5, gente, vou voltar aqui para 7. O campo é todo vertical e ele varia quadraticamente com X, ou seja, à medida que eu me afasto da origem, na direção X, o tamanho da seta cresce quadraticamente com X. Né? Quer dizer, aqui no 1 eu teria uma seta de tamanho 1, aqui no 2 eu teria uma seta de tamanho 4. Tá certo? Então, ele tem esse perfil parabólico aqui. Ó. Aqui tem um perfil parabólico, não sei se dá para notar, mas ele tem um perfil parabólico aqui que acompanha este campo. E o nosso último exemplo aqui é um exemplo bastante interessante, que é esse campo que eu chamei de V aqui. Esse campo tem componentes nas duas direções, I e J, portanto ele já não é mais um campo que é só vertical ou só horizontal, ele é um campo que vai ter inclinação ao longo do plano, e ele tem uma característica bastante interessante, né? Porque a componente na direção I depende só da variável entre aspas, vertical. Então a componente horizontal depende da variável vertical e a componente vertical depende da variável horizontal. Isso é bastante legal, bastante interessante, que a gente pode fazer uma análise bem bacana desse campo. A primeira coisa que eu queria falar a respeito desse campo é o seguinte. Eu coloquei aqui o campo, né, a expressão do campo e tal, e eu seteio a quantidade de vetores dessa forma estranha, que eu deixei só um vetor ao longo do eixo Y. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ver o campo só em cima do eixo X.
Ou seja, eu quero ver esse campo exatamente na região onde essa componente aqui é zero, né? Em cima do eixo x, este y aqui é igual a zero. Então, o que acontece? Eu tenho um campo nessas condições, né? Nessa condição muito específica, eu tenho um campo que ele é totalmente vertical, porque essa componente é zero e eu só tenho essa, e ele varia linearmente com x, ou seja, à medida que x aumenta nessa direção, o campo aumenta para cima ou para baixo, dependendo de x ser positivo ou negativo. Eu posso fazer uma análise semelhante fazendo uma troca aqui, ó. Olhar só no eixo y. Se eu olhar só no eixo y, ou seja, na região do plano onde este x é igual a zero, olha só o que vai acontecer. Acontece uma coisa simétrica, né? Parecida com o que aconteceu antes, só que agora eu tenho um campo que é totalmente horizontal. Por quê? Porque não tem esta componente vertical. Eu estou olhando só no eixo y, onde este x aqui é zero. Né? E repare, de novo, o campo aumenta com y, a intensidade aumenta com y para cima e com y para baixo, essa intensidade. A direção depende do sinal de y. Com y positivo, menos y é negativo, então ele aponta para a esquerda. Com y negativo, menos y passa a ser positivo, portanto ele aponta para a direita. Agora vamos ver o campo inteiro. Aqui eu tirei o fator de escala, tá? Para ver o campo bem bonitinho. Agora eu vou colocar de novo, que para ver o campo inteiro é melhor com o fator de escala. Pense na figura que tinha antes e na figura que eu coloquei agora. E vê se você consegue imaginar o que vai acontecer. 1, 2, 3 e já! O campo é isso aqui. Tá? Olha para o eixo x, olha para o eixo y, é o que a gente viu antes, com os vetores divididos por 4 o seu tamanho, mas esse campo ele tem essa rotação aqui anti-horária ao redor da origem. A gente vai voltar a falar desse campo mais para frente. Muito bem.